close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Vou BioH. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar da coisa que eu mais amo: biologia. Uma pandemia é uma epidemia de grandes proporções. Os cientistas temem que a humanidade seja a vítima frequente delas, que possam matar milhões de pessoas no mundo. O Dr. Estevam Cunha, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, lançou em março um livro, Pandemias, a Humanidade em Risco. O livro revela uma análise criteriosa dos micróbios que poderão causar as futuras epidemias do mundo. O coronavírus surgiu na cidade chinesa de Wuhan e já infectou quase o mundo todo. O morcego, ele foi apontado como vetor inicial do surto, mas também o pangolim, que é um animal semelhante ao tatu da Mongólia, poderia ser o transmissor. E os morcegos, eles são mamíferos voadores, que já deram origem a várias epidemias, de coronavírus mesmo. Em 2002, um corona, família dos coronas, causou a SARS, que infectou 8.000 pessoas e 800 mortes. Em meados de 2010, os morcegos deram origem à Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, que afetou 2.500 pessoas, matando 850. Agora, em 2020, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, que é o nome da doença, e corona, porque o vírus tem o formato de uma coroa cheia de pontas. Acredita-se que ele se originou nos mercados da China, que comercializavam animais vivos. Cientistas chineses estudaram o vírus em cavernas no sul da China, mas ele não parecia no momento perigoso. Acreditava-se que houve uma mutação do vírus e apareceu um novo e jovem corona. E ele se instalou em locais do mercado de Wuhan, que vendia frutos do mar e carne de animais selvagens vivas, cobras, peixes e morcegos. E finalmente, um jornalista cientista, James Jorman, concluiu que o morcego era do tipo ferradura que estava provocando esse coronavírus mutante. Os morcegos são em grande número no mundo, 1/4 de todos os mamíferos existentes da Terra. Convivem com vários tipos de vírus e não adoecem. Eles são transmissores dos vírus. E eles também possuem os vírus da raiva e do ebola. E só perdem número no mundo pelos ratos. Para vocês terem uma ideia, os morcegos estão em todo o mundo, menos na Antártica. E eles voam, né? Então eles espalham o vírus pelo mundo através de suas fezes. E apesar de tudo, gente, sabemos que os morcegos, eles desempenham um papel importante na natureza. Eles são essenciais para a polinização de muitas frutas, porque eles comem frutas, a maioria deles comem frutas. E, por exemplo, as bananas, os abacates e as mangas, eles ajudam a fazer a polinização. E outra coisa também, eles controlam os insetos da natureza, comendo toneladas deles. Veja só, então eles são importantes também. Tem que ver o lado. O animal não está aqui só para mostrar o lado negativo, mas ele tem o positivo também. O maior problema está no ser humano que invade os seus espaços. Então as cidades crescem e tomam espaço dos animais. E quando eles são caçados para virar um cardápio comestível, como é o caso de Wuhan, lá na China.
E há muita crítica com relação a isso, mas nós temos que respeitar porque é cultura, né? Eles estão acostumados a fazer sopa de morcegos e fazer outros cardápios, né? E como ele é um mamífero e que come fruta, eu acho que a sua carne não é tão horrível. É estranho para nós, mas faz parte da cultura deles. A mesma coisa que as rãs, né? Eu adoro rã. Então tem gente que olha, né, aquele anfíbio, credo, comer rã, que coisa horrorosa. Mas você limpa a rã, a carne é super proteica e limpa, né? Ela é muito boa para a nossa saúde. Então nós temos que respeitar a cultura. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo, não só na China. A falta de higiene, o controle sanitário dos mercados e de se lidar com animais vivos, inclusive no comércio, é um problema muito grande. E isso também acontece no Brasil. Muitos vírus atacam o homem através de animais como intermediário dos próprios vírus. Por exemplo, gripe suína é do porco, gripe aviária das aves. Em 2018, a gripe sazonal do homem, sazonal é essa gripe que nós temos, a gripe comum, né? Ela provocou uma mutação. Então veja bem, nós tínhamos a gripe sazonal do homem, mas o vírus das aves, mas um não contaminava o outro. Mas tanto a gripe do homem entrou no porco, como a gripe da ave entrou no porco e deu origem à gripe H1N1, aquela fatal, isso em 2018, que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. E hoje nós temos a vacina dela, né? Bom, então vocês poderiam me perguntar, então é melhor acabar com todos os vírus do mundo? Impossível, porque eles foram os primeiros a aparecer no planeta, né? E a grande maioria dos vírus não são agente patogênico para os humanos. Não só são patogênicos. Muitos mantêm o equilíbrio dos ecossistemas. Outros mantêm a saúde de fungos e plantas. Até controlam o número de insetos, tá? Então os cientistas têm certeza que sem os vírus, a vida do planeta como temos deixaria de existir em uma semana. Eles regulam as populações de bactérias do oceano, que poderia crescer sem proporções ou deixaria de existir, sendo que 90% dos oceanos são bactérias. Então esses micróbios, eles produzem cerca de metade do oxigênio da Terra, que é um processo facilitado pelos vírus. Os vírus garantem que o plâncton, produtor de O2, tenham nutrientes suficientes para produzir as taxas de fotossíntese que precisamos para ter oxigênio no nosso planeta. Só uma explicação que o plâncton seria a parte superior do oceano, aquele horizonte de oceano que você vê. E ali existem as algas, existem os vírus e bactérias. E todo esse processo, esse conjunto, através nós chamamos de fotossíntese, nós produzimos o oxigênio do planeta. Ele controla algumas populações de espécies que crescem em excesso no planeta. Aparecerá o vírus e o eliminará. Essa pesquisa é do cientista Tony Goldberg, e ele disse que hoje os vírus também estão participando muito da nossa medicina e atacam infecções bacterianas e estão sendo usados na fabricação de medicamentos. Podemos ver então que a culpa não é só da China, que o vírus não foi criado em laboratório. Esse vírus já existe há muito tempo, a família dos coronas, e agora ele se manifestou lá na China.
e eles existem aí na natureza, em vários locais. Mas essa epidemia foi dado um grande alerta. Quase todo mundo sabia que ela iria acontecer. Mas vamos ver. Logo que apareceu o problema, todos os presidentes foram avisados. Muitos negaram o vírus. Giuseppe Conte, na Itália: não vou fechar. O problema aqui é que nós temos que olhar mais a economia do país. Boris Johnson: temos que tratar dos negócios e da economia. Bolsonaro: isso é uma fantasia, apenas uma gripezinha. Donald Trump: ninguém sabia dessa pandemia. Mentira! Foi avisado por um grupo de cientistas que Bill Gates liderava em maio de 2019. A OMS, Organização Mundial de Saúde, 197 países foram envolvidos nesse tema em 2005. Tiveram alerta da chegada de uma grande pandemia fatal que podia devastar o mundo. E os países relaxaram, não se importaram. Os Estados Unidos e outros países preferiram colocar seu dinheiro em guerras, compras de armas e viagens espaciais. Como derrotar o vírus? Através de uma vacina. Mas essas vacinas, né, vocês estão acompanhando, elas estão em fase de teste. Hoje nós temos um outro tipo de imunidade chamada imunidade grupal. O que é isso? Muitos infectados, chega um momento, o vírus não encontra mais quem infectar e morre. No caso do corona, nós já temos no mundo 12.014.884 casos e 549.749 mortes. Esse tipo de infecção grupal é um modo cruel e genocida de combater o vírus. Isso diz os cientistas e nós biólogos também. E não sabemos se dará imunidade ao longo da vida. Esse vírus ele ainda é um desconhecido e está em estudo. Quase todos os líderes mundiais trabalharam numa quarentena rigorosa e efetiva. Pouparam muitas vidas e os vírus se estabilizaram. Flexibilização foi feita, mas mediante a testagem da população. Encerrar a quarentena sem a curva de morte se estabilizar, o número de mortes será maior e o tempo do vírus também. Enquanto a vacina não vem, nós sabemos, gente, sem medicamento, nós temos que manter distanciamento social, usar máscaras, exigir também os testes para a flexibilização dos serviços e comércio em geral. Meus queridos amigos, todos nós somos assim ansiosos para o término da pandemia. E quem vai conseguir isso? Esse sucesso? Nós. Nós somos responsáveis também, muito responsáveis. Primeiro, chega de negação do vírus, falta de conhecimento, acreditar em notícias falsas e pessoas que não entendem nada de saúde, ficam compartilhando essas notícias nas redes sociais. Leiam mais livros, pesquise mais em sites de conhecimento, de saúde, né? Então, nós somos muito responsáveis. Temos que usar máscara, manter distanciamento social, ir menos para a rua e exigir testes na nossa cidade para poder saber se está podendo abrir tudo como eles estão abrindo, né? Por aí. E exija da sua prefeitura, do seu estado e do país os seus direitos. Que nós temos direito à saúde, temos direito à educação e que nesse momento os menos favorecidos consigam sobreviver, porque tem muita gente passando fome. E a culpa, é claro que existe uma culpa nisso tudo,
Mas diante de uma pandemia, gente, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, o que nós podemos fazer no momento é a nossa parte e o governo a parte deles. Então, com muito carinho, eu termino esse vídeo em luto a todos os mortos dessa pandemia e mais uma vez agradecendo a Deus por estar aqui viva e vocês aí também vivos e com saúde. Muito obrigada e mais uma vez, Namastê, que significa Deus em mim saúda Deus em você. Namastê.